prazer enorme estar com o Levimar, meu amigo querido. Eu aprendi muito com você hoje, Levimar, foi sensacional a sua aula, muito obrigada, me atualizei bastante em bomba de insulina, que eu não tenho, não faz parte do meu dia a dia, e achei excelente a sua aula, muito obrigada. Bom, nós vamos falar um pouquinho, o Levimar falou para vocês da importância, né, do controle do diabetes em relação ao estilo de vida. Então, se você pegar na infância, na adolescência, na vida adulta, e eu separei um pouquinho aqui menopausa, porque a menopausa na mulher é um problema muito sério, se ela não procurar ajuda, e porque é uma fase de muitas mudanças, muitos problemas de saúde podem ocorrer nessa fase, mas como eu vou falar, vocês vão ver que tudo depende desde a infância. Mesmo porque, como eu vou falar de obesidade de uma maneira geral, e que, principalmente no confinamento, que foi muito agravado, vocês vão ver que uma criança, por exemplo, que já é obesa, ela tem chance de 80% de se tornar um adulto obeso. Então, é muito importante essa intervenção, mas que é principalmente da família. Eu acho muito, muito importante dizer isso, porque eu digo aqui para os profissionais da saúde que atendem crianças, por favor, vocês têm que fazer uma abordagem principalmente da família, porque quem coloca tudo à disposição dessas crianças são os adultos. Então, o que ela come, as refeições, como elas são feitas, as guloseimas que são colocadas à disposição. Então, tudo isso é responsabilidade do adulto. Então, se você quer tratar uma criança, seja ela obesa, seja ela obesa e diabética, ou seja ela só diabética, a abordagem familiar é absolutamente importante. Por favor, vamos colocar o próximo slide. Então, vamos falar do confinamento. Quem não sabe a dificuldade que o mundo, né, não é aqui no Brasil, é o mundo, foi colocado com essa pandemia. E eu acho que no Brasil, e em outros países que nós não temos um histórico assim, de guerras, por exemplo, isso foi muito difícil, porque pegou as pessoas de uma maneira muito... Foi um choque mesmo, né? Você saber que você tem que se isolar, que você tem que obedecer certas regras, e as pessoas falam, não é possível. Eu sempre falo, a notícia séria e boa está para todos, mas cada um entende como quer. Então, às vezes é difícil a pessoa entender a gravidade do problema e fazer tudo o que nós precisamos fazer para até a vacina chegar. E isso vai depender muito, por exemplo, os idosos, que são o fator de risco mais importante, somado a isso, os obesos, que nós vamos falar, os diabéticos, os pacientes com doenças cardíacas. Então, vamos falar um pouquinho só sobre resiliência, né? Que cada pessoa tem uma atitude diferente em relação a esses traumas, como essa pandemia mundial que todos nós estamos vivendo. Então, a resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas e adaptar-se a mudanças e superar obstáculos. Então, trata-se de encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Infelizmente, próximo, por favor. O que acontece é que essa dificuldade de enfrentar esses problemas mais sérios e ver que se você tiver calma, se você tiver organização na sua vida, se você puder fazer as coisas de uma maneira tranquila, você vai passar por isso de uma maneira mais saudável. Então, a imunidade mental é a base para a resiliência emocional.
condicionar a mente a tolerar os pensamentos assustadores e entender que a dor fará, inevitavelmente, parte da trajetória da vida. Então, não é só a pandemia. Todos nós temos momentos felizes e tristes na nossa vida, isso qualquer ser humano. E nós precisamos cuidar da nossa saúde física e mental para podermos enfrentar essa trajetória do dia a dia que muitas vezes é de dor. E agora, eu acho que as pessoas nunca foram tão confrontadas com isso como nesse período. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre estilo de vida. O que é estilo de vida, né? O estilo de vida compreende aspectos comportamentais expressos sob a forma de padrões de consumo, de rotina, de hábitos. Então, eu vou questionar cada um de vocês que está prestigiando esse nosso encontro e perguntar qual é o seu estilo de vida. É o que você deseja? Em que você pode mudar o estilo de vida? Porque é muito fácil, às vezes, o médico, o enfermeiro, qualquer profissional de saúde achar que tem a solução para aquele paciente que está procurando ajuda, mas quando, na verdade, nem ele próprio se confrontou qual é o estilo de vida dele, no que ele pode melhorar e o que realmente isso é fácil. Quão fácil e quão difícil é para você orientar seu paciente para isso. Próximo. Então, o seu relacionamento com a vida e seu nível de satisfação no dia a dia depende de suas escolhas, na verdade. Cada um de nós faz uma escolha. E a satisfação ou não disso depende das nossas escolhas, mas não por isso, porque você escolheu e uma coisa não está boa, você precisa permanecer nela. Então, o Legimar falou, por exemplo, do casamento, eu não estou falando mal do casamento, mas, por exemplo, a sua vida pessoal. Como é que está a sua vida pessoal? Como é que está seu trabalho? Você está feliz no seu trabalho? Qual é o seu relacionamento com as pessoas? Quais são os seus hábitos de consumo? O que você põe dentro de casa para você se alimentar e para sua família se alimentar? E qual que é a sua definição de lazer? Porque eu vejo muito como as pessoas, às vezes, esquecem da importância do lazer nas nossas vidas. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho da infância. Como eu falei, tudo começa lá. Nós precisamos ter uma compreensão do bem-estar das crianças, do espaço dela, do uso do seu tempo, da qualidade de vida cotidiana, da sua saúde, da sua alegria e autoestima. Então, é o que eu falei da importância do ambiente familiar. Então, quando você atende uma criança, você tem que ser muito mais além do que ficar determinando o que ela vai comer ou não, o que ela pode ou o que não pode. Você tem que ver um plano amplo de ver se a criança está feliz, ela está triste, será que essa família, como que ela está? É claro que isso não cabe a nós dizer para a família como que ela vai educar ou não a criança, mas, de repente, fazer com que a família tenha consciência que alguma coisa nesse ambiente familiar dessa criança não está adequada. E a adolescência? Se você pega uma criança que já não vem bem e ela entra, a adolescência já é uma fase dificílima para qualquer um. E eu adorei essa definição desse psiquiatra Edson Sagesse, que ele diz o seguinte, que a adolescência é uma abertura para a complexidade da nossa sociedade. Eu achei isso espetacular, porque é bem isso, né? Você pega uma criança que, de repente, já não está bem, ou então ela pode até estar bem, mas entra na adolescência e tem aquela cobrança toda dos adultos, e eu digo que o papel dos pais e de quem cuida
de cada pessoa é você prestar atenção daquela criança ou daquele adolescente todo o tempo. Porque, às vezes, ele pode estar bem agora e pode não estar bem depois. E ele pode estar dando sinais que não está bem e ninguém percebe, tá certo? Então, é muito importante, se você realmente ama alguém que você cuida, ficar sempre atento. Porque, às vezes, ele está pedindo socorro e isso pode ser muito provavelmente num ambiente familiar e ninguém está entendendo, e isso gera problemas seríssimos. E, por exemplo, se você pega um adolescente diabético, insulino dependente, como o Lesimar falou tão bem, e de repente a vida dele está uma turbulência, como que ele vai controlar? Por melhor que tenha de tecnologia, de medicamentos e tudo mais, a mente acaba prejudicando em tudo nesse controle da doença do paciente. E no controle também do peso. Próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a obesidade, né? Que realmente é a gente pode dizer que é uma pandemia no mundo todo, porque não para de aumentar, desde que de uns 30 anos para cá, vamos dizer assim, tudo mudou demais, né? A vinda da tecnologia, muitas coisas foram muito boas num ponto, mas elas foram muito problemáticas em outro. Então, a gente tem muita tecnologia hoje. Então, a vida sedentária é uma coisa terrível, porque as pessoas ficam ou na frente da televisão, ou na frente do computador, as crianças na frente do videogame, e muitas vezes, aí que eu falo da preocupação que os pais têm que ter, porque às vezes os pais falam, eu preciso fazer alguma coisa, e às vezes a vida do adulto é difícil mesmo, ele então não tem tempo, ele não tem quem cuide da criança, então ele coloca a criança na frente da televisão, ele traz o prato da refeição na frente da televisão para a criança comer, nem se preocupa se ela como que ela está comendo ou não. Faz tudo, ou depois que acaba de põe um filminho para a criança ver um desenho, ou então dá um videogame para ela. Então, hoje em dia, é chocante você ver como que as crianças, cada vez uma idade menor, outro dia eu vi uma criança num carrinho de bebê, mas ela lidava com aqueles celulares de uma maneira que nunca na minha vida vou conseguir, porque já é outra cabeça, né? Mas a família toda almoçou, ninguém se preocupou com ela. Ela ficou no celular absolutamente o tempo todo. Eu fiquei assim, espantada, mas de uma destreza assim, impressionante. Nem olhou para a comida, ninguém se preocupou com ela, ela não deu um pio, não incomodou ninguém. Mas isso é saudável? Então, é aí que eu digo o papel da família. Você não pode simplesmente dizer, eu vou dar essa opção para essa criança porque eu preciso cozinhar, eu preciso fazer meu home office, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou lá, compro alguma coisa e dou para ela comer, ela mesmo abre, ela mesmo come na frente da televisão. Não. A família é responsável pelo que faz, pelos seus entes queridos, pelas suas crianças, pelos adolescentes e pela sua própria saúde, porque se você não tem saúde na vida adulta, como que você vai cuidar da sua vida e de quem precisa de você? Então, o mais importante é você, mas muitas vezes você se esquece, porque, eu tive filhos, porque eu ganhei peso na primeira gestação. Bom, aqui tem assunto, né, para 20 lives, mas vamos dar uma pincelada. A pessoa casou, já ganhou peso no casamento, começou a tomar pílula, ganhou mais um pouco, depois o próprio casamento já muda o hábito de vida, ele ou ela fazia atividade física, tiveram que parar por conta do trabalho, depois a mulher teve filho, ganhou muito peso na gestação, não se preocupou em perder esse peso.
e mais, se ela for uma pessoa que engravidou e ganhou muito peso e tem uma vulnerabilidade genética, ela pode ter sido diabética na gestação, e isso vai favorecer que ela seja diabética na vida adulta. E aí vem um ciclo vicioso, horroroso, e os problemas vão aumentando, e de repente, quando ela chega na menopausa, e tudo aquilo que ela não resolveu transforma-se realmente num problema sério, porque a menopausa já favorece o maior ganho de peso, então quem é diabético já tem mais dificuldade, aumenta a incidência de risco cardiovascular, e aí vai. Aí a gente tem, como eu falei, um mundo para falar. Então, aqui é para mostrar o seguinte, olha só, aumento de 5 pontos no IMC está associado a um aumento de 30% no risco de mortalidade. Então, isso é muito importante. Então, a pessoa não pode. Nós temos que dizer para o paciente, não, você ganhou esse peso, tudo bem, a gente vai ajudar você, mas vamos tentar perder esse peso que você ganhou na gestação, vamos tentar fazer com que você quer engravidar de novo, vamos tentar que você perca um pouco de peso antes de engravidar novamente. E quando você engravidar novamente, vamos cuidar para que esse peso o ganho dele seja o mínimo possível necessário. Então, esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel de alertar o futuro. Quer dizer, cada pessoa que ganhou peso, ela precisa tomar uma atitude o mais rápido possível para tentar perder aquele peso extra que pode ter sido por um uso de medicamento, pode ter sido enfim, por qualquer fator que seja, mas ela precisa não se acostumar com o novo peso, porque o peso, ele jamais estaciona. Ele só progride. Então, a obesidade vai se agravando cada vez mais, e quanto maior o IMC, maior a chance de todas as doenças que nós temos. As doenças graves que matam, tá certo? O câncer, as doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio, o AVC, o diabetes, que pela própria complexidade da doença aumenta todos os fatores de risco para várias doenças. Então, vocês entendem que é uma coisa que, de repente, você tem que ir lá no início, no estilo de vida, no hábito alimentar da família, o que ela está oferecendo para essa família, para você conseguir que esse ambiente seja saudável. Próximo, por favor. Então, aqui, para mostrar como que a obesidade e a Covid não vão bem. Tá certo? Então, deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Você tem uma disfunção respiratória. Então, vocês viram que, infelizmente, depois do fator de risco de idade, que é o principal para agravar as condições de saúde naqueles infectados pelo Covid, o segundo é a obesidade. Então, infelizmente, muitos jovens que nós vimos que morreram foram pessoas que eram obesas. Então, porque piora a parte toda respiratória, a resistência dos pulmões, diminui o volume, a musculatura, bom, enfim, toda a parte pulmonar é afetada. A própria obesidade aumentando, como eu falei, as doenças cardiovasculares, o diabetes, as doenças renais e todos os fatores metabólicos que a obesidade favorece, a hipertensão, o pré-diabetes, o próprio diabetes, a resistência à insulina e a dislipidemia, quer dizer, o aumento do colesterol, principalmente da fração ruim do colesterol, o aumento de triglicérides e assim por diante. Então, vocês veem que esse é um trabalho absolutamente recente, de 2020, mostrando a importância, quer dizer, infelizmente, a desvantagem de você ser obeso nessa pandemia, porque aumenta muito os riscos de saúde. Próximo. Então, aqui, para vocês verem
que o tecido adiposo, ele acaba sendo, eu achei um terror isso, esse dado, ele acaba sendo um reservatório do vírus. Você já pensou que coisa horrorosa? Então, você tem um vírus que está ali e, de repente, ele fica escondido e depois ele vem e te ataca. E afetando todos aqueles sistemas que eu falei para vocês. Tá certo? Próximo. Então, quais são as evidências de obesidade e Covid? Pessoas com obesidade, elas têm maior risco de comprometimento pulmonar por natureza, sem Covid. Agora, você imagine com Covid. Porque ela já tem alta prevalência de apneia obstrutiva do sono, nas obesidades mais graves. Ela tem uma síndrome de hipoventilação da obesidade, ela tem maior risco de asma. E o excesso de peso comprimindo os pulmões e diminuindo os volumes pulmonares. Então, as pessoas com obesidade, elas também apresentam maior risco de doenças arteriais, como eu falei, de insuficiência cardíaca, o que tudo pode prejudicar a troca de oxigênio. Próximo. Então, quais são as evidências? Existe a hipótese de que esse estado de inflamação crônica de baixo grau na obesidade, porque a obesidade, quando você está com excesso de peso, você já tem um grau de inflamação em todo o seu organismo. Esse grau, mesmo que seja baixo grau de inflamação na obesidade, ele pode aumentar o risco de uma reação inflamatória mais grave nos pulmões quando a infecção ocorre. E isso pode explicar por que as mortes, infelizmente, nos pacientes jovens obesos. Na pandemia da influenza, o H1N1, em 2009, a obesidade mórbida, com ou sem a presença de outras condições de saúde de alto risco, ela já foi associada a um risco maior de hospitalização e, possivelmente, à morte. Então, provavelmente, por todos esses fatores que nós falamos. Próximo. E a pandemia, ela pode contribuir para um aumento, a pandemia por si só. Então, a gente já tem todo esse cenário que nós comentamos sobre a facilidade de se ficar obeso nos últimos 30 anos, a ponto de que está perdendo o controle. Nos Estados Unidos, praticamente, daqui a pouco, 50% da população vai ser obesa. Isso é uma coisa, assim, dantesca, não é verdade? Então, além disso, a pandemia por si só, ela pode favorecer a obesidade. Por quê? Porque as pessoas começaram a comer como se não existisse o amanhã. Então, vou comer todas as guloseimas que eu gosto, todos os doces, fazem bolos e sobremesas todos os dias, perderam o critério do consumo razoável alimentar. Então, esses programas de perda de peso, que geralmente são entregues em grupos, e intervenções como a própria cirurgia, vocês viram, estão sendo severamente restringidas no momento, a ponto que suspenderam a cirurgia bariátrica. Estou dizendo que cirurgia bariátrica é para todo mundo, mas um paciente obeso mórbido, ele estava anos na fila, ele tem vários problemas de saúde, ele estava para fazer a sua cirurgia de obesidade para ter uma chance de ter uma qualidade de vida melhor, suspenderam. Então, vocês veem que a pandemia está contribuindo muito para o agravamento do quadro. E as medidas introduzidas em alguns países, por exemplo, para não sair de casa por várias semanas, elas obviamente têm impacto na mobilidade e na atividade física forçada, mesmo por curtos períodos de tempo, aumentando o risco de doença metabólica. Tem um trabalho, que eu não tenho tempo para falar isso, mas tem um trabalho que mostra o seguinte: mesmo que você faça atividade física, se você ficar o dia todo sentado, você anula o benefício dessa atividade física. Então, tem até relógios agora que você vê o seu sono, a caminhada, quantos passos você dá e tal. Ele tem um reloginho
que se você fica sentada mais de 2 horas, ele dá um alerta para você levantar, fazer um alongamento. Então, qual é o conselho, quer dizer, a recomendação é, se você fica muito tempo, quem está em home office, que está muito tempo no computador, sentada, quem está jogado na frente da televisão, fazendo maratona de séries, cada 2 horas você deve levantar, dar uma volta na casa, fazer uns exercícios de alongamento, esperar um pouco, mas não ficar aquelas horas todas sentado, ou jogado no sofá, ou dormindo, seja lá o que for, como se não existisse amanhã. Se a gente cuidar da nossa saúde, se Deus quiser, a gente vai passar por isso, essa vacina vai chegar. Depois, enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que enfrentar algum problema, como eu falei. Então, a gente tem que estar preparado, uma condição de saúde boa, para enfrentar todas as situações de uma maneira que você possa superá-las e continuar a sua vida, tá certo? Próximo. Então, existe uma infiltração e ativação das células imunes secretoras de mediadores inflamatórios. Então, isso aqui é um terror. Quanto mais gordura a pessoa tem, por isso que é tão grave a obesidade na pandemia, existe essa inflamação nas células adiposas. Próximo. Então, quais são as mensagens importantes que eu gostaria de dar? A obesidade é um fator de risco para a Covid-19, sem dúvida nenhuma, principalmente em faixas etárias mais jovens. A obesidade, a gente tem que saber que ela é subnotificada. A inflamação, a capacidade pulmonar, as comorbidades, a deposição viral no tecido adiposo, as dificuldades técnicas, alterações de coagulação e muitas outras razões prejudicam muito o paciente obeso que foi infectado pela Covid. E perdas, aqui é uma coisa, então, pronto, a pessoa é obesa, não tem solução? Não. O que os estudos estão mostrando de uma maneira espetacular? Que perdas de peso pequenas, e exercício físico já podem reduzir esse risco, que faz com que, como se você tivesse uma obesidade mais controlada. Então, não importa, por exemplo, a pessoa tem 100 quilos, vamos perder 5% disso. Se ela perde 5 quilos nesse universo que ela está, ela já melhora muito a imunidade dela, os fatores de risco, se ela precisa ficar mais ativa, como eu falei. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma caminhada ao ar livre, sem aglomeração, vamos ter aglomeração, tá certo? Vamos evitar, mas você pode fazer.